Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, aqui no canal já foi demonstrado uma régua escala que é convertida também para fazer um compasso, transforma-se num ótimo compasso e não perde a sua finalidade, que é uma régua escala. Hoje vou trazer aqui para o canal uma cópia de um compasso simples de se fazer para você que queira copiar daqueles vídeos que não passam medidas, nem detalhes, nem nada não. Eu vou deixar aqui registrado aqui no canal. Ideal para você poder fazer traçagem de círculo ou meia lua, seja em chapas de aço ou madeira, madeirite, compressado naval e assim vai. Ok? Uma segunda opção, essa aqui também é muito boa, tá? Tem vídeo no canal, vou procurar deixar na descrição desse vídeo o link, caso você queira copiar. Então vamos aos materiais. Então pessoal, para esse compasso, separei aqui da sucata aqui dois pedaços de barra chata 7/8 por 1/8. Você pode fazer até na 5/8 por 1/8. Eu não recomendo você fazer na meia por 1/8 e na 3/8 por 1/8, porque elas são mais maleáveis. Assim, ela tá bem, dá bastante resistência para você poder fazer as traçagens, ok? Aqui eu já fiz duas furações de bitola de 1/4 aqui em cima aqui, certo? Então serão duas chapas. No caso, esse compasso eu estou fazendo com 40 centímetros o tamanho, mas o tamanho você define, tá? Não recomendo fazer maior do que isso não, ok? Então são duas chapas de 7/8 por 1/8 com duas furações de 1/4 cada uma e com tamanho de 40 centímetros. Um parafusinho de 5/16, vocês vão saber o porquê, com porca. E um parafusinho de 1/4 com porca, é o que vai unir essas duas chapas aqui. Uma arruelinha para poder fazer a borboleta desses dois parafusos, vocês vão ver também. Um pedacinho de tubo, já fiz a furação de 5/16. Eu fiz duas furações, mas não há necessidade de duas não, só uma furação só já resolve. Esse pedacinho aqui tá dando 4 centímetros, tá? Você pode fazer um pouco menor. Você pode substituir o pedaço de tubo por um pedaço de metalon. Detalhe, estou construindo ela para atender alguns componentes aqui que eu uso para fazer traçagem, ok? No caso em questão, tanto o pedaço de tubo, no caso um tubo aqui de 3/4 interno, no caso eu vou usar esse tubo aqui que eu fiz a furação, lembrando que pode ser só um furo um furo de 5/16. Eu peguei o maior para atender a maior caneta que eu uso para fazer traçagem. No caso aqui, esse aqui é marcador de quadro, né? Aquele marcador tinteiro, vamos dizer assim, pincel, vamos dizer assim. E eu posso usar ele, eu posso usar até uma caneta, eu posso usar um lápis e posso usar até uma caneta mecânica ou um lápis de carpinteiro. Então eu usei a maior bitola e conforme for a necessidade de prender, às vezes é numa madeira, difícil de fazer leitura, às vezes um compressado naval, às vezes uma chapa de aço. Então esse compasso ele é muito versátil nessa questão, posso trocar as pontas de marcação, ok? Primeiro passo, vou passar o parafuso de 1/4 unindo as duas partes e vou dar um acabamento nas bordas aqui, dar uma arredondada nas duas bordas ao mesmo tempo. E fica a dica, quando você tem que dar acabamento em duas chapas assim, nessa mesma situação, junta as duas chapas e com isso você dá acabamento por igual, ok? Depois disso, vou pegar o pedaço de tubo e vou soldar a porca, vou dar uma limpada, é claro, tirar essa galvanização, vou soldar a porca aqui de modo que esse parafuso, é ele que vai prender os componentes que serão usados para fazer a traçagem, tá? Depois eu vou cortar a arruela ao meio e fazer uma borboletinha, tanto nesse parafuso quanto no parafuso de 1/4 e volto mostrando o resultado. Pronto, arredondei as duas partes, prendi as duas chapas. O próximo passo agora é soldar a porca desse parafuso num desses furos do tubo de 3/4. Pessoal, nessa etapa aqui eu aproveitei, já soldei a porca, né, no tubo. Soldei os dois parafusos na mesma arruela. Agora eu vou partir aqui e fazer o efeito borboleta. Aí vai ficar duas borboletas para dois parafusos. Vou deixar na descrição desse vídeo o link em que eu faço uma demonstração de como fazer esse efeito borboleta no parafuso, ok? Fica a dica. Pronto, pessoal, os dois parafusos borboletas estão prontos.
certo? Até passei um aqui. Agora, um detalhe importante que muitos não passam e eu quero que vocês prestem atenção aqui. Quando você vai fazer um compasso nesse estilo aqui, se você deixar reto, eu vou posicionar duas coisas aqui simulando. Vamos supor que aqui está o tubo e vamos supor que aqui está a outra ponta. Se vocês deixarem reto assim, na hora que você colocar isso aqui na parte, na punção onde você bateu o punção, na hora que você for girar essa peça para poder fazer a traçagem, notem que a ponta aqui ela fica muito reta, muito desalinhada para poder fazer a marcação. Para esse detalhe, o que nós vamos fazer? Eu abro ele o máximo que é possível de se abrir e com isso eu vou usar uma referência aqui para ter uma noção. Uma referência aonde vai posicionar, vou soldar o tubo aqui, ó. E notem, fica bem melhor, certo? Aqui eu vou fazer uma traçagem, tanto de cá quanto de cá, e vou efetuar um corte na ponta. E vou dar uma arredondada na ponta que eu irei usar para ser a ponta fixa, onde, por exemplo, bate a punção aqui onde vai apoiar e aqui onde vai o tubo, para poder fazer a traçagem, para na hora que rodar a ponta arredondada aqui, no caso, em questão desse exemplo, fica melhor para você fazer o giro com o seu compasso. Então, meu próximo passo agora é fazer uma traçagem aqui, ó, e aqui, efetuar um corte. Na ponta de cá eu vou soldar esse tubo e na ponta de cá eu vou dar uma pequena arredondada, dar uma afinada mesmo na ponta. E volto mostrando o vídeo. O que eu falo? Ó, marquei, fiz a traçagem, marquei de cá, fiz a traçagem, agora efetuar o corte. Pessoal, e o resultado final é esse aqui, ó, uma borboletinha. Dei um pingo de solda na porca do lado de cá, para na hora que eu apertar a porca não movimentar, não precisar de chave. Soldei um pedacinho de tubo aqui com uma borboleta, né? Agora vou entrar com a caneta aqui e fazer uma demonstração prática. Pessoal, para a demonstração prática, já prendi a caneta aqui, ó, no tubo, certo? Vamos supor, por detalhe, que eu estou querendo fazer um círculo mais ou menos num raio de 15 centímetros, certo? No caso, será um círculo de diâmetro total de 30 centímetros, né? O raio é a metade de um círculo. Vamos supor que eu bati o centro aqui, ó, certo? Aí simplesmente eu dou uma curvada e eu vou marcando, né, o círculo. Seja com o pincel assim, né? No caso aqui a tinta do pincel tá acabando. Ou seja, com uma caneta mecânica, um lápis de carpinteiro, se você for fazer na madeira. E notem lá, as duas partes se encontram. Acredito que por uma demonstração, se eu tivesse batido o punção aqui, já teria o centro pré-determinado para outras marcações. Mas notem, com isso eu consigo fazer traçagem de um círculo pré-definido. E com isso aqui, 30 centímetros. Espero que a informação tenha utilidade para alguém. Se você achar interessante, compartilhe. A todos, fiquem na paz. E fica a dica.